Boa noite. Boa noite a todos. Hoje, dia 23 de maio, estamos aqui na sede do PDT. Todo mundo que está nos acompanhando aí ao vivo, também no Spotify e também no YouTube. Hoje com um convidado especial. Primeiro eu vou fazer saudações aqui aos membros titulares da bancada. Eu me chamo Guilherme Ness e já vou me apresentar, na verdade. Eu sou jornalista, comecei trabalhando em veículos de comunicação, mais na área do esporte, agora estou um pouco aí na política. Também estou um pouco na área de esporte ainda, com o Farid. Mas, meu boa noite, boa tarde ao Luigi Bertaco. Boa tarde, Luigi. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Fábio. É sempre uma satisfação inenarrável estar com vocês aqui toda terça-feira, fazendo esse programa Política Sincera. Para quem não me conhece, eu sou advogado, vereador suplente aqui de Porto Alegre, secretário-geral da Juventude do PDT de Porto Alegre e sou um entusiasta da política. Acho que a sociedade se transforma por meio dela e é sempre bom debater temas com pessoas tão qualificadas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Luigi. Boa noite, Fábio. Boa noite, ouvintes e espectadores, né? Me apresentando, também sou advogado, sou servidor público federal e curioso aí nesses assuntos de política, de sociedade, assuntos que estão mexendo pegando fogo, nosso dia a dia, pegando fogo e tal. Então é isso aí. Antes de apresentar o Fábio, eu vou dar a palavra para ele, eu vou ler o mini currículo dele, que na verdade não é mini, né? É gigantesco. O cara é bom, é bom. Vamos lá. Fábio Rosa, natural de Tupaciretã, Cidade da soja. Capital da soja. Filiou-se ao PDT em 2006, quando o Inter estava nascendo. Em 2006. Foi coordenador estadual de diversidade do governo Tarso Genro, de 2011 a 2013. Criou o programa Rio Grande do Sul Sem Homofobia e a carteira de nome social para pessoas travestis e transexuais. Foi assessor de comunicação do PROCON, aqui do Rio Grande do Sul, em 2014. Secretário Municipal de Diversidade na Prefeitura de Canoas, de 2015 e 2016. Assessor da Presidência da Câmara de Vereadores de Cruz Alta, em 2019. Chefe de Comunicação da Prefeitura de Júlio de Castilhos, 2020 e 2021. Assessor de Comunicação do vereador Márcio Benzeli, em 2022. É formado em Serviço Social e está sendo agora também acadêmico de Marketing. É empreendedor, sócio proprietário da Sauna Lux, ou Lux, como tu prefere. Lux é mais sexy. Sauna Lux, aqui em Porto Alegre, é design gráfico, suplente de vereador pelo PDT de Tupaciretã e presidente estadual do PDT da Diversidade. Acho que o principal, podemos dizer assim, característica e também o convite feito ao Fábio é para a gente debater e falar um pouco sobre ele ser o presidente agora do estadual do PDT da Diversidade. A gente tem algumas questões aqui para questionar o Fábio e também alguns dados, mas primeiramente vou dar aqui meu boa noite ao Fábio. Muito obrigado pela... E parabéns pelo currículo, né? Já é extenso. Tá louco, caralho. Já construiu uma vida, já. Não, faltou umas coisinhas. O rostinho dele engana. Tu não diz que ele... Eu não vou perguntar a idade dele, mas então, pelo que ele começou aqui, tá um tempo aí na caminhada. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês, né, para esse bate-papo aí descontraído, com gente boa. A gente se sente muito em casa. E vamos aí pro debate, vamos conversar sobre os assuntos aí que vocês também têm curiosidade, porque acho que não é, às vezes, temas da diversidade o espaço de fala direto de vocês, então a gente está aí para fazer essa contribuição e somar e contribuir nesta pauta. Sem dúvida, vai ser uma noite de aprendizados também, né? Exatamente. O Guilherme, só até comentando aqui, a gente, quando a gente te escolheu, né, tem toda uma representatividade e também a gente tem curiosidade de saber, assim, como tu planeja os movimentos futuros do PDT, né? E aí a gente trouxe alguns dados, até para análise tua, né? Até porque foi difícil escolher os dados, porque tocando principalmente na pauta LGBT, há muita diversidade de dado, de fontes. Dentro da diversidade mesmo. Exato. E antes de questionamentos ao Fábio, eu vou fazer primeiro uma ressalva aqui, né? A gente até falou, acho que 2 episódios atrás, do Eduardo Leite, né?
E a gente tem aí um governador que é autodeclarado homossexual. Então, é muito importante essa representatividade no Rio Grande do Sul. E eu acho que foi a primeira vez que um governador também se declara, né? Então é algo que chama mais atenção ainda mais num estado que nem o Rio Grande do Sul, que tem características bem peculiares, né? Vou trazer aqui os dados do IBGE, tá? Eu trouxe aqui fonte renomada, que é a Globo.com. O IBGE divulgou o primeiro levantamento sobre homossexuais e bissexuais no Brasil. Isso foi feito, essa coleta de dados, em 2019. E pelas estimativas, 2,9 milhões de pessoas se dizem gays, lésbicas ou bissexuais. Dentro de um percentual de quantos? De 200 milhões. o que representa 1,8% da população. Nossa, que eu queria, antes de continuar com essas estimativas, dados, né? No final da reportagem, eles reconhecem, né? A responsável pela pesquisa reconhece que pode haver uma subnotificação desses números. Será? Já que 3,6 milhões de pessoas preferiram não responder e 1,7 milhões disseram não saber qual é a sua orientação sexual. Estão todos dentro, então. E outra coisa, né? Alguns desses dados... Uma boa análise. Muitos aqui dos jovens, né? E muitas vezes questionados pelo IBGE, os jovens estavam no presença dos pais. Então... é um detalhe que pode ter influenciado muito na pesquisa, né? 1,8% da população, eu acredito que não. O Fábulo tem até mais... trabalha com isso, né? Mas não precisa trabalhar com isso, pode saber que o número não revela nada. Enfim, eu sempre brinco, Luiz, de que gay é igual geladeira. Toda casa tem uma. Né? Então, o número, obviamente, ao meu ver, ele não representa. Os bissexuais, que é uma letra que ainda é invisibilizada dentro da pauta, né? Que é uma letrinha de pessoas que, em sua maioria, não levantam bandeira. Então, eles não têm tanta organização dos bissexuais. Para mim, a grande maioria da letrinha LGBTQIA+, entende? Os bissexuais, para mim, é a grande maioria desta sigla. E, obviamente, não respondem à pesquisa por uma série de fatores, né? Omitem, né, a questão da autodeclaração. É a autodeclaração que se dá, né, numa pesquisa do IBGE. E, obviamente, o número brincadeiras à parte, não revela. Subnotificado. Totalmente subnotificado, enfim, é notório, né? Historicamente, hoje tem uma visibilidade muito maior. Isso facilita com que muitas pessoas venham a, entre aspas, sair do armário, né? No meu tempo, que eu não vou dizer minha idade, mas as coisas eram mais difíceis. Não se tinha hoje o que a juventude de hoje consegue, né, se manifestar e as suas pluralidades, né, as suas diversas sexualidades, porque hoje é uma nuance de coisas, de emoções e de sentimentos, e que eu acho maravilhoso, mas que no tempo da gente era GLS. No meu tempo, iniciou a sigla gays, lésbicas e simpatizantes. Não, o S ainda não dizia nada, né? O S era o enrustido, né? O simpatizante, o amigo. Mas na broderagem. Podia o simpatizante só se alguém que apoiasse. Isso, simpatizante. A pesquisa aqui, complementando só, diz que aponta que brasileiros entre 18 e 29 anos, 4,8% se declararam homossexuais ou bissexuais. Ou seja, uma geração mais nova, aí então se declarou homossexual. E também eu trouxe o dado também do G1 sobre Porto Alegre, especificamente Porto Alegre, que uma a cada 20 pessoas com 18 ou mais, ou seja, 5,1%, se reconhece como homossexuais ou bissexuais em Porto Alegre. O dado também apontado pela Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, a sigla, foi realizado em 2019 e foi feita também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, a capital gaúcha aparece à frente de todas as capitais do Rio Grande do Sul, com esses 5,1%, à frente de Natal, que é a segunda, com 4%. Todas as capitais do Brasil, no caso, né? Então, a maior porcentagem de gays autodeclarados. De autodeclarados. Então, a cada... Ou menos subnotificado. Ou menos, isso. É até curioso, porque o Rio Grande do Sul ele tem diversas características em relação à autodeclaração, e aí eu vou trazer outros temas, que a gente acaba ganhando em relação a outros lugares do Brasil, porque talvez aqui tenha mais acesso à informação, ou enfim. Então, por exemplo, assim,
em questões de notificação, vou trazer um paralelo totalmente contrário ao assunto, né? Mas, por exemplo, suicídio. Porto Alegre é a capital que ganha em quantidades de tentativas de suicídio e também atendimentos pelo Centro de Valorização da Vida, né? Não se sabe quais motivos, mas o que se sabe é que aqui se notifica muito mais que em outros lugares. E aí tu entra em outras searas de temas também, né, que envolve essa questão de autodeclaração, e Porto Alegre sempre está muito avançado em índices, porque talvez tenha assim, uma facilidade de informação diferente de outras localidades. Um exemplo, te cortando já, por exemplo, sempre o Rio Grande do Sul aparece altíssimo índice de pessoas com HIV/AIDS, por exemplo. Então, quero dizer que no Rio Grande do Sul tenha mais? Não. O Serviço de Saúde consegue chegar a mais pessoas... Detecta, né? Que estão fazendo tratamento e elas acabam entrando para o banco de dados. Outros estados, outras capitais acabam não conseguindo atingir um número e aí o percentual é baixo. Acho que perfeito. Meio fake, e algo que corrobora com isso também foi na questão da vacinação, né? Porque o Rio Grande do Sul conseguiu vacinar de forma muito rápida ali na pandemia da Covid, porque o sistema de saúde, de certa forma, já estava muito mais organizado que outros lugares do Brasil. Então, conseguiu que disparasse a primeira dose com maior capilaridade e maior facilidade. É que me parece que essas pautas da saúde, Sudeste e Sul, teoricamente, são bem... Teoricamente, não. De fato, são bem mais desenvolvidas do que as outras regiões. Só que o Sudeste ainda tem uma quantidade de pessoas muito maior. Grande. Então, tu pega as 3 capitais do Sul aqui, tem uma condição boa de atendimento e de chegar até capilarizar, né? Ao mesmo tempo que tem menos gente do que na região sudeste. Então, acaba gerando o que me espantou, de dados, né? Até o que me espantou foi porque São Paulo é muito reconhecido, né? Se eu não me engano, a maior parada mundial, a parada é lá, né? Que agora, no mês de junho, ali no domingo após o feriado de Corpus Christi, sempre é nesta data, né? Início de junho agora, a parada. Dá o quê? 1 milhão de pessoas, mais? Olha, eu já fui algumas vezes, estou pensando aí de novo. Mas é muita gente, um mar de gente, né? A maior visibilidade da pauta no mundo. E nessa relação que o Luigi dizia, da pessoa talvez omitir na entrevista do IBGE, de dizer, eu estava brincando que a pessoa não quer, mas às vezes tem uma série de fatores, né? Porque sempre foi atribuído a questão da homossexualidade como algo vergonhoso. Sim. Sempre teve atrelado a algo ruim, a algo pecaminoso. Era doença. E até pouco tempo atrás não podia nem doar sangue, né? Tinha esse preconceito. Até 1990 era doença, então, tipo assim, sempre ficou à margem o tema, né, criminalizado. Então, a pessoa não faz questão de dizer que pertence ao grupo também. Se tu olha... Vou trazer até só, deixa eu dar um parênteses, né? Até a década de 90 era doença, até um sueco, se um advogado participar disso, né? Essa história é bem legal. Porque já que era considerado doença... Sueco, você era nosso amigo. Não, nosso amigo. Daqui a pouco era parente dele, mas não sabemos. Mas que, como tinha uma CID, né, ele tentou aposentar todos gays lá da Suécia por invalidez. E aí tinha essa possibilidade, já que é incurável, né? Sim. Então eu vou simplesmente sair aposentando. E ele colocou diversos processos na justiça. E aí isso ocasionou, por uma questão de aposentadoria por invalidez, né? Pelo que a história que eu pesquisei um tempo atrás era em relação a isso. E aí o que acontece? Eles fizeram todo um movimento para desqualificar, né? Que não era uma... A Organização de Saúde tirou do Código Internacional de Doenças. Então. Mas é interessante isso, né? Não é pelas reivindicações dessa parcela da população, mas é porque ia ter um impacto econômico. Né? É a mesma coisa, a questão da transexualidade ou na nomenclatura de saúde, o transtorno da identidade, ele, por muito tempo, houve uma discussão para não se tirar do Código de Doenças, porque se ele não é CID, não é doença, isso inviabiliza que pessoas trans possam fazer a redesignação sexual nos hospitais, tipo clínicas, que aqui é uma referência. Então, tem todo esse fator. Eu tenho que ficar como doente para poder acessar o serviço de saúde. Até ia te perguntar também, esses dados de Porto Alegre que coloca ali à frente... Deixa eu só trazer mais um último dado. Não, mas que em número absoluto, representa 60 mil porto-alegrenses, esses 5,1%.
com 18 anos ou mais. Tu acredita que Porto Alegre tem mais 60 mil? Claro, só na parada gay de Porto Alegre, é um vício, né? A palavra LGBTQIA+, do ano passado, a brigada estimou em torno de 45 a 50 mil pessoas. Claro, tem as famílias, enfim, um monte de gente. Meio o pessoal que vem de fora e tal. Mas de qualquer forma, não. Também todo mundo vai, né? O número não expressa Porto Alegre. Porto Alegre é muito mais diverso que isso. E Porto Alegre aparece com números à frente também, como o Luigi estava dizendo, seja por uma questão de estudo, de informação, mas também porque as ONGs de Porto Alegre têm protagonismo histórico no Brasil. Né? Isso que eu ia perguntar. ONGs como Nuances, Somos, que ainda existem, elas foram protagonistas em muitas lutas, em muitas pautas, quando governos não falavam sobre esses temas. Hoje a gente tem um governo do Estado comprometido, meu amigo Dani Moretson está lá tocando as políticas, enfim, o governador libera, autoriza, assina embaixo, não se esconde, porque eu já fui gestor de política pública LGBT e os gestores não querem saber da pauta, eles inviabilizam dentro da estrutura governamental. Então, as ONGs por muito tempo fizeram um trabalho sozinhas. Sim. Hoje os governos estão dando aporte, mas as ONGs foram responsáveis por muitas conquistas que se tem até hoje. Esse é um ponto, né? Quando tu te importa, tu coloca no orçamento. Tu tem ali uma rúbrica, tu tem uma destinação para realizar políticas públicas. Ao menos não joga contra, já é um início, né? E até te perguntar, Fábio, aqui se escuta muito que o Santa Marta ali, o posto no centro, seria uma questão de referência para a população, né? E como é que hoje realmente de fato uma referência? Porto Alegre atinge? Qual é o aspecto que Porto Alegre, por exemplo, precisa melhorar? É que o Santa Marta, eu não sou de Porto Alegre, né? Não, sim. Não tenho precisão do assunto da capital, mas o estado, a gente sabe então, que ali é uma referência, principalmente na questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? Das DSTs, ISTs, enfim, e outros tipos de questões. Então, ali no centro, né? Todo mundo que tem, por exemplo, como eu te falei, eu tenho casa noturna também, a gente precisa de insumos, a gente precisa de preservativo, enfim, o local de referência para se pegar é ali no Santa Marta, então ele é uma referência na questão da prevenção. Só finalizando aqui os números, nos Estados Unidos, que é considerado um país... Esquizou, né? E nos Estados Unidos, que é considerado o primeiro mundo, né? Pelo menos em alguns aspectos, a coleta de orientação sexual pela autodeclaração é feita desde 2013, ou seja, 6 anos antes do Brasil, que foi feita a primeira em 2019. E a National Health Interview Survey, que mostrou que 3,2% das mulheres e 2,7% dos homens norte-americanos se declararam homossexuais ou bissexuais, ou seja, acima do Brasil, que deu 1,8, né, nessa autodeclaração aí. Mas também é muito pequeno, né? Também fiquei chocado com esse número, que é muito pequeno. Eu tenho meu tio, que mora agora na Espanha, está morando no Rio, ele é bissexual, e ele disse que Tel Aviv, né? Pode ser Israel. Capital de Israel. Diz que lá o pessoal, não que se autodeclara mais bissexual e tal, mas é onde a cultura, muito me espantou que a cultura é muito liberada, assim, no sentido de, tipo, acontecem muitas festas boas lá e tal, LGBTQIA+, e que lá não existe tanto preconceito, assim, das pessoas verem. Surpreendente até, porque eu diria que é um dos berços, por exemplo, algumas vertentes judaicas, cristãs também, ele queria tem até, ali perto, né, no caso. Ele queria até morar lá por causa disso, que tipo, é uma cidade... É muita referência também em Berlim, né, não sei... Só fazendo um pequeno parênteses, mas é que o judaísmo, a gente tem a ideia ao menos aquele estereótipo do judeu ortodoxo tradicional, e na real o pessoal judeu mais moderno e não dessa linha ortodoxa não vou dizer que é liberal. Assim, mas... Não, é até interessante porque teve alguns protestos, inclusive agora recente em Israel, que era uma medida que eles queriam alterar a Suprema Corte, né? E era muito um debate, aquele Yuval Harari, que é um dos grandes escritores, filósofos da modernidade, ele estava debatendo se não ia virar uma teocracia, né? E suprimir muito da liberdade civil. Porque Israel tem uma parceria histórica ali também com os Estados Unidos, e eles têm uma visão bem liberal econômica, que acaba refletindo num liberalismo civil, de certa forma, né?
Então me surpreendeu porque, enfim, não tinha a menor ideia que era Tem Tel esse tipo Aviv. de liberdade lá, né? Não, e ele morou um tempo no Rio, né? Até tem uma casa alugada em Ipanema, na rua que é conhecida a Rua Gay do Rio de Janeiro. esqueci Na o nome. Moedo. Essa aí, em Ipanema ali. E a massa, cara, a gente ficou lá na casa dele no Ano Novo. A gente Postou 8, se não me engano. postou 8 de Ipanema. A gente passou no Novo lá e a gente saía assim, meu, e os caras fazendo festa e tal, tipo, muito, muito massa assim mesmo. Tipo, livre assim, sabe? Porque tu vê alguns lugares aqui em Porto Alegre, pelo menos, que parece que eles têm medo, assim, de viver assim, de serem quem são, porque infelizmente tem muita violência contra. As praias ali em Ipanema todas têm identificação. Tem uma área ali que é área LGBT. Então, A bandeira, assim, as hasteada, bandeiras, bem grande, exatamente. bem legal, assim. Espaço gay friend. E Minha avó junto lá, minha avó olhando assim, bem Eu louca, assim, desnorteada, assim. eu me recordo Cara de ter bonito. visto um mapa sobre um mapa, ele era do azul pro vermelho, né? Quanto mais azul, maior liberdade civil e, consequentemente, de expressão sexual ou orientação, né? E o Brasil, ele estava num meio termo, porque já tem o quê? Quase 10 anos do reconhecimento do casamento homoafetivo, mas tem alguns países que ainda é criminalizado, né? Então, por exemplo, a gente sofreu um grande debate, acho que esse programa chegou até a comentar o caso do Mbappé também, né? Sim. Que o Mbappé, ele não estava dando entrevistas lá na Copa do Catar, justamente porque a namorada dele é uma mulher trans. E isso acabou que ele, de certa forma, não queria dar entrevista. A seleção francesa pagava as multas por ele para não dar as entrevistas. E tinha todo aquele debate. Deveria-se ter realizado a Copa lá no Catar, sabendo que eles violam direitos humanos? A gente até nos primeiros episódios comentou sobre essa questão da Copa aí, né? Só que é aquela coisa, né? Caso não tivesse tido a Copa lá, ia ter aflorado todo esse debate. A gente falou... Talvez até tenha sido uma estratégia para que o assunto viesse. Para ajudar, né? Porque se tu não coloca na exposição, não... Agora, eu até queria ouvir a tua opinião. O que tu acha? Tu acha que foi acertado fazer a Copa lá no Catar? É que não depende muito dessas questões, fazer a Copa no Catar ou não, né? São questões econômicas. Eles não iam se preocupar com violações de direitos ou não para definir um espaço para a Copa. Mas o Brasil, hoje, a meu ver, estaria bem próximo, né, ao atraso que é, né, no Catar, por exemplo, porque se dependesse do Congresso Nacional, as pautas relacionadas a direitos civis da população LGBT não teriam avançado, como praticamente não avançaram. Se não fosse o judiciário, né, ter tomado frente, não teria a união afetiva, não teria uma série de conquistas de direitos, porque, inclusive, hoje a gente tem um Congresso mais conservador ainda. Conservador, E, tipo, legislativamente Exatamente. não tem ainda. Não tem lei. Esse é um debate que se faz hoje, principalmente até... que permite. Se deveria fazer a lei ou não, porque agora está fechando 10 anos e esse debate voltou. Em 2011, o senador Paim, ele é responsável no Senado pela lei que criminalizaria a homofobia, PL 622 na época, se não me engano. Então, e tudo isso foi engavetado, tudo isso foi colocado para baixo dos panos, né? Quem passava nos governos também rifava a nossa pauta em detrimento de aprovações de outras pautas na Câmara. Então, se não é o judiciário, os direitos não são garantidos aqui no Brasil para o nosso público, infelizmente não. Sobre essa questão política, tu como presidente da diversidade estadual do PDT, o que tu pretende entregar, fazer algumas ações, algo assim relacionado à diversidade aqui no estado? Bom, a gente procurou o presidente Ciro, primeiro porque a pauta da diversidade estadual no PDT, ela estava praticamente inexistente. Né? Então, a gente, como tem um histórico de militância, um histórico de gestão, e sendo do partido, parece que dá aquele cutuco, né? Aquele incômodo. Poxa, eu vou ficar olhando, não ter nada para nossa pauta, vamos lá então, né? Como se não tivesse mais o que fazer, cheio de coisa para fazer, mas vamos a mais uma. Então, a gente procurou o presidente Ciro dizendo... Afinal, o dia tem 60 horas, né? Então, a gente procurou o presidente Ciro, colocou o nome à disposição, estamos compondo aí com outras lideranças do partido também, do interior, e registrar aqui o meu abraço à nossa amiga que vai ser vice, né, que é uma transexual, a Luísa Gaúcha, conhecida como Luísa Gaúcha nas redes sociais. Ela é de Santa Maria,
então ela está compondo com a gente. O Luiz Fernando, que é do Metropolitano daqui de Porto Alegre, também está compondo com a gente. E outros companheiros aí do interior que estão na chapa, para que a gente possa, de fato, primeiro organizar o Diversidade de uma forma coletiva, né? Não é o Fábulo que vai aparecer, não tenho nenhuma pretensão nesse sentido. Então, esse é um grande erro em vários partidos e em várias organizações. Às vezes a pessoa que toma liderança, ela usa aquela liderança, aquela visibilidade, ou para concorrer, ou para, enfim, para bombar o seu nome, para conseguir seguidores, para estar sempre, né, por cima. Eu acho que esse é o errado. Acho que a gente tem que fazer uma construção coletiva, né? Tem que fazer o partido se posicionar nas pautas relacionadas à diversidade, porque o PDT também não é diferente de alguns outros partidos em alguns momentos. Às vezes coloca por debaixo do pano, às vezes, né, não dá o destaque que deveria dar, mas eu também culpo isso pela questão da comunidade não se organizar. Então, assim, eu quero espaço para que a comunidade LGBT do PDT possa ter esse espaço e essa visibilidade. Aí sim o partido tem que acolher e dar a devida visibilidade, né, nos encontros, nas reuniões, nos eventos, também promover aí a bandeira do arco-íris e não apenas em períodos eleitorais, porque muitos partidos usam da pauta, nós temos uma diversidade, aí nós temos isso, mas é uma figura decorativa, é alguém só para compor a mesa, e eu não tenho esse objetivo, né? Então eu acho que o título em si, presidente, coordenador, para mim não faz diferença alguma. O fato é, no Rio Grande do Sul, nós vamos fazer encontro, nós vamos participar das manifestações de rua, o PDT Diversidade vai estar na parada de luta LGBT agora em junho, lá no Parque da Redenção, depois na outra parada, porque Porto Alegre tem 2 paradas, né? Que bom, quanto mais parada, melhor. Então, todas essas esferas, né, das políticas públicas feitas pelo governo do estado, que agora estão acontecendo, eu quero que a gente esteja lá participando dos eventos, dizendo que o PDT está junto, né, que a trans, que é do PDT ou que é lá do interior, tem direito a retificar o seu nome. Então, todas essas políticas a gente tem que ajudar a fazer essa capilaridade com o interior, né? Então, por isso que eu quis pegar e ficar junto à frente do estadual, porque a gente precisa de muitos braços no interior. E a gente tem, né, companheiros do partido que podem nos dar esse suporte aí das políticas. Se o Rio Grande do Sul é ultraconservador, o interior do Rio Grande do Sul nem se fala, né? Deve ser uma luta muito mais árdua. E essa pauta, esse debate é um debate muito capital. Tá? Tem debates que não chegam nas cidades. Eu sou de Tupã, por exemplo. São debates que ainda não chegaram lá. Sim. As pessoas veem na televisão, veem na novela, mas não chegaram esses debates. Não se debate isso nas localidades pequenas, né? Então, são muito poucas cidades no interior que têm uma questão de organização. Mas são cidades maiores. Cruz Alta faz a Festa da Diversidade, que é uma festa estadual. Agora, no final de semana, teve Santa Cruz do Sul, a parada gay em Santa Cruz. Enfim, o pessoal aos poucos vai se articulando, ocupando espaço, mas ele é visto pela comunidade onde mora de um jeito torto. Né? As pessoas ainda não têm aquela aceitação. Todo mundo fala que respeita, mas na hora H é mais uma tolerância do que, respeito, de fato... Mas não quero meu filho com esse exatamente, né? Acho legal, mas longe da minha casa. Então... há muito o que se caminhar, né? Então, assim, há 10 anos atrás, a gente lutava pelos mesmos direitos que hoje, qualquer debate que tu escutar, tu vai escutar sempre as mesmas coisas. Aí estão sempre pedindo igualdade, respeito, direito de ir e vir, direito de usar o nome que tu quiser, direito de casar, direito de adotar filho, continuam as mesmas pautas. Não mudou nada. Ou seja, não avançou? Não avançou. Então, tu continua pedindo para não ser morto. Tu continua pedindo. Esses dias é brincadeira, mas de fato é verdade. Mas vocês... tem gente que diz assim, vocês se vitimizam demais, né? Eu digo, então tá, vamos dar um exemplo bem claro. Quando a gente cruza na rua, às vezes, digamos que cruza por um casal ou por outra pessoa, às vezes a pessoa olha pra ti de novo. Ela se vira e olha pra trás, como se eu tivesse cruzado por um alienígena. Que é uma coisa surreal, né? Sim. Um dia a gente foi num restaurante... A gente nem tá fantasiado de Eu nem tô fantasiado, exatamente. A gente foi num restaurante, uma amiga trans minha, foi insuportável, porque assim, começou pelos funcionários do restaurante, que ficavam de kikiki, cochichinha. Então chegou um momento que a gente chamou o gerente e perguntou, tem alguma coisa errada com a nossa mesa, porque eu não tô entendendo? Os funcionários olhando, se cutucando, tipo, ainda as pessoas têm esse costume terrível de que parece que está lidando com um alien. Sim. Então, assim como a população negra sofre, tu entra numa loja, o segurança vai atrás da pessoa negra, não vai atrás da pessoa branca. Então, são coisas que ainda continuam acontecendo e as pessoas taxam de mimimi. Não é,
Né? As pessoas ainda E às continuam vezes, com o seu quando preconceito. quando questiona, como vocês questionaram, ou se, por exemplo, o segurança está seguindo uma pessoa negra no shopping e é questionado, não, tá louco? Sabe? A negativa, né? A A negativa negativa. é absurda. Então é bem complicado, né? A gente tem que provar as coisas 2 vezes, Uhum. 3 vezes, 4 vezes. Eu tenho um currículo de espaços que eu já ocupei aí em governos, em política, mas é sempre muito ruim. Quando é para subir de cargo, sempre vai a outra pessoa que está ali contigo e não vai tu. Uhum. Por quê? Mas nunca por isso. Porque tem um porém. Uhum. Então, já escutei de um ex-chefe meu dizer assim, o Fábulo é maravilhoso, é excelente, Deus o livre a gente sem o Fábulo. Mas, então sempre tem um mas que tu tem que estar provando. Então, tu sabe que a tua capacidade é melhor, que tu tem mais formação, que tu tem mais dinamismo, mas os espaços não são para todo mundo, muito menos para ti. Porque tu carrega a vida inteira um estereótipo, isso que eu não sou um carro alegórico, né? Sabe que sobre mais. essa questão no final de semana do Vinícius Júnior, eu tava vendo as cenas e os caras colocaram uma narração. Tem que contextualizar. Contextualiza aí Tá que é a furando a Maria... pauta já, mas tudo bem. Não, mas eu não vou falar sobre o caso do Vinícius Júnior, eu vou falar sobre a narração que eu tava ouvindo junto com as imagens que tava dando. Depois nós vamos falar dele. Ele levei uma mijada aqui. Deixa eu... Vamos secar, vamos só... Era um pai, era sobre um pai negro falando para um filho negro. E o pai falando, porque tu tem que ser 2 vezes melhor, não sei o quê. Só que aí a explicação era, que adianta tu ser 2 vezes melhor se tu sai 15 vezes atrás, Uhum. sabe? E às vezes, não comparando Não em ser comparando. melhor ou pior, mas que adianta às vezes tu ser mais competente, tu ter mais estudo, mais formação, ter mais técnica, se tem o porém. Tem o um porém. mas. Assim, bem resumido por conta do tempo, mas assim, é uma história verídica. Eu fiquei um tempo desempregado, há uns 3 anos atrás. Eu fui pro interior, ficar um pouco com a minha mãe e tal, né? Não vai ficar em Porto Alegre gastando, tu tem casa no interior. Aí eu comecei a mandar uns currículos e participar de uns processos seletivos na região. Aí eu mandei um currículo para Passo Fundo, na verdade. Que é longe, na verdade, de Tupã, umas 3h30, mas, enfim. Uma agência de empregos gostou do meu currículo, disse, tem uma vaga bem interessante, vai abrir uma empresa nova aqui em Passo Fundo, eles querem montar toda a equipe e tu tem um perfil para gerenciar a empresa. Tipo, se tu iniciar a empresa já, tu por cima e tal. Uhum. Então tu tem que vir aqui fazer uma entrevista com a gente. Aí eu fui a Passo Fundo. Aí voltei pro interior. Daí depois, tu foi selecionado. Agora um pessoal da empresa que vem aí conversar contigo, que primeiro era com a empresa de seleção, depois com a empresa de fato. Me adoraram, enfim, voltei pro interior. E aí, por fim, era com o dono. Então eram 3 idas e vindas. 3 seletivas. 3 seletivas para um cargo. E o pessoal da agência, tu acaba criando amizade. O pessoal que trabalha na agência, não, vai ser teu, não tem dúvida, assim, os outros bem atrás de ti, enfim, te dizendo, não estamos torcendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sim, não era nem uma competição pau a pau ali. Não era, nem conhecia os outros, mas enfim. Aí na última, que foi com o dono, foi ótima conversa, seguiu o mesmo perfil de conversa e tal, tinha testes também que tinha que fazer, enfim, e eu voltei para minha cidade e quando teve a resposta, foi negativa. Aí o pessoal da agência me disse, nós não acreditamos, nós não estamos entendendo. Uhum. Daí eu sei por quê, entende? Sim. Aí até minha mãe me disse, meu Deus, filho, tu foi 3 vezes lá, gastou gasolina, 3 vezes a Passo Fundo e tava certo que era 9 horas de viagem pra ir, mais 9 de volta, somando as 3 idas. Tava certo que era tu, por que será? Aí eu não quis dizer pra minha mãe. Sim. Enfim, a minha mãe é uma pessoa de idade e tal. Ela não tem que saber, ela não tem que ser tocada dessas coisas, entende? Então tu vai pro quarto, chora, fica quieto. E o pessoal da agência também não entendeu. Daí o pessoal da agência eu expliquei. Cris, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Né? Tem gente que não é preparado, enfim, pra ter uma liderança, uma pessoa da diversidade. Então, esse exemplo meu é mínimo, porque eu ainda sou branco, eu não sou paupérrimo, eu me considero uma pessoa de classe baixa, de classe média baixa, mas ainda tenho condições, enfim. Tem gente que é muito pior. Para a pessoa travesti é muito pior, né? Que ela vive na pele, ela tá com o cabelo comprido, ela tá maquiada, ela tá transformando o corpo para tentar deixar o corpo mais parecido daquilo que a identidade de gênero dela diz que ela é. Né? As pessoas consideram louca. Por que se veste de mulher? Não se veste. A pessoa se percebe no corpo errado e percebe que tem que modificar. Então, tipo assim, imagina se para mim, que às vezes
acabo me enquadrando num perfil heteronormativo, porque hoje, por exemplo, eu tô no perfil heteronormativo, gravata, Se eu tivesse aqui com uma roupa brilhosa, com o cabelo com uma mecha, que não teria problema nenhum. É um preconceito a menos que tu Parece que sofre, né? quanto mais eu me enquadro e me encaixo no padrão heteronormativo, mais fácil da sociedade te aceitar. Então, e é verdade, isso não é uma queixa, é um fato, entende? Então, muitas pessoas, o gay negro sofre muito mais preconceito. Sofre que 2 eu. preconceitos. Tu entende? A lésbica sofre muito mais preconceito do que eu. Então, tipo, mas mesmo assim, a gente também acaba sofrendo. Tu entende? Sim. Então, é umas questões, assim, que as pessoas às vezes não percebem, porque não é o seu lugar de fala, né? Então, tipo, eu, por exemplo, eu tenho consciência do que o jogador passou, tenho total consciência. Mas, às vezes, vai discutir com algumas pessoas, falam que, isso faz parte, foi uma brincadeira, tem gente que ainda tenta argumentar e passar pano pra esse tipo de coisa. Cara, mas eu acho que isso vai além da questão de lugar de fala. Eu acho que isso vai mais para um lado de ignorância. Ignorância de não saber sobre o que tá falando. Não, mas quando eu digo lugar de fala é porque eu não sei o que é sofrer racismo. Sim, eu sei o que é sofrer sim. homofobia, mas eu não sei o que é, entende? Sim. Então, tipo assim, eu me solidarizo, eu defendo, eu vou pra rua, eu luto junto, mas eu não sei. Sim. Então, tipo assim, existe até um limite onde eu posso me meter e assumir a dor do outro. Sim, Porque sim, tem uma parte sim. que eu não sei qual é que é. É igual a mulher que apanha do marido, eu não sei. Entende? Sim. Então, são questões assim, tu como movimento social, como liderança partidária, como movimento do partido, te solidariza com todas as pautas, mas tu tem mais propriedade para falar da tua, porque tu vive na pele, Claro, né? claro, Uma claro, vez, claro. quando eu era do governo do estado, a gente fazia, às vezes, umas formações para Polícia Civil, Brigada Militar, para tentar dar um pouco de inclusão, abordagem à população vulnerável, como é que tu aborda na rua e tal, enfim. E eu sempre ia fazer essas formações. Aí eu sempre era questionado, mas aonde que tá escrito isso? Como é que tem certeza disso? Porque eu vivo isso. Eu tenho certeza disso porque eu vivo na pele isso. Esse é o meu... Isso me credencia a te dizer que tu tá atendendo uma pessoa errada, porque eu já fui atendido errado. Entende? Então, as pessoas querem provas, né? Elas sempre... Os positivistas não precisa estar escrito pra coisa ser... Até porque costume é uma fonte de direito, né? É um fato social, tá aí, né? Ô Fábulo, tem uma pergunta pra ti. Esse programa que tu criou, Sem Homofobia e a carteira de nome social para pessoas travestis e transexuais, foi quando tu era coordenador do governo Tarso? Sim. Na época, as pessoas trans não poderiam ainda retificar o nome civil nos cartórios. Hoje já é possível. Tá. Hoje uma pessoa transexual vai no cartório e diz, me identifico como Larissa, e vai ter a retificação do teu documento. Sim. Mas tinha uma época que não podia, ainda lá por 2010, 2011, 2012, não era possível. Tinha que abrir um processo, entrar na justiça, e o juiz que pegasse teu processo ia definir se tu era mesmo Larissa ou não era. Fora a burocracia, Se ele tu estava tinha que de ter o acordo ou não. Aí variava muito juiz. da construção social do juiz sobre essas pautas. Eram ações individuais. O que a gente tinha feito na época como governo do estado? A gente criou um documento aqui no Rio Grande do Sul que reconhecia o tratamento nominal, era só isso. Então, se tu diz que tu é Larissa, querida, o Rio Grande do Sul vai te dizer que tu é. Então, tu vai lá no IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, onde é feita a carteira de identidade, e você vai fazer o seu documento. Como não era lei, não tinha um reconhecimento nacional, tu sempre tinha que apresentar junto. Mas o objetivo dele era tratamento nominal, não era outra coisa. Sim, legal. Então, por quê? Porque daí, às vezes, por exemplo, imagina uma mulher trans com peito, bonita, alta, toda produzida, chegava num órgão público e aí tava, por exemplo, num posto de saúde, aí chamavam Rodrigo. É constrangedor. Sim. Porque no nome original era Rodrigo, então chamava a pessoa, ela ficava com vergonha na frente Que dos outros. constrangia, né? Então, a carteira tinha o objetivo de não causar constrangimento, apenas o tratamento nominal. Só que depois nós fomos perceber que a carteira social, ela trouxe muitos benefícios, porque ela ajudava, quando essa pessoa entrava na justiça, para dizer, não, mas todo mundo me conhece por esse nome. Já tinha um o reconhecimento Estado do Rio Grande órgão Sul estatal. me reconhece. Então, todas estavam conseguindo aprovação de imediato. Não, se o Rio Grande do Sul já te reconhece... Sim, se o Estado já está dizendo quem sou eu aqui, juiz, para dizer que não, né? Exatamente. Foi criado para uma coisa e acabou tomando fim para Acabou outra. dando fim também. pra outra. Aí ela teve fim, quando houve a decisão de que os cartórios poderiam automaticamente alterar a retificação do nome. Então, aí a carteira não tinha mais a necessidade de existir, mas ela ajudou muita gente
a evitar o constrangimento e a adiantar os seus processos. Legal. Outra pergunta, Fábio, desculpa, eu tô Não, vai lá, os questionamentos, mas Tu pesquisou bastante, hoje tu tá com crédito. Os dados de pesquisa já foram, eu só tô me baseando aqui no currículo do Fábio. Agora a inteligência dele. Porque, não, mas é interessante a gente ter um convidado como o Fábio, porque ele pode trazer bastante também para os nossos... Ele traz a experiência, a parte empírica, ele esteve lá na frente e até uma crítica, como gestor. Uma crítica a nós três, a gente não aborda tanto esse assunto, né? No nosso podcast, a gente fala mais sobre política financeira e tudo mais, a gente não fala sobre essas políticas públicas, né? Então, eu queria... Aí é a questão do lugar de fala. Também, mas a gente pode abordar mais. Mas eu digo, mas é que a questão do lugar de fala também... Do nosso ponto de vista também, o que a gente consegue enxergar. Daí eu vou trazer até um exemplo esdrúxulo com o Fábio, tu pode me corrigir sempre, né? Mas é que nem, por exemplo, assim, um gineco homem, né? Ele não vai sentir o que é todos os processos de uma mulher, mas ele tem algum conhecimento para dizer, o ciclo menstrual é assim, assado, entendeu? Tem um conhecimento específico sobre um assunto, eu acho que não é isso. Não é um problema. Tanto que a gente está debatendo aqui. Sim. Agora, muito melhor do que a gente trazer em alguns episódios assuntos aleatórios é trazer um episódio específico com alguém que tem propriedade para falar do assunto e a gente dá nossas opiniões. Mas também isso não impede que, se não tenha alguém do assunto, vocês não possam falar. Porque assim, eu prefiro 1000 vezes que a pessoa fale algum erro, mas aprenda e depois a corrija, e com a visibilidade que tem o podcast pode depois outras pessoas entenderem que estavam falando errado, porque o que está por trás, eu sempre caracterizo, nem tudo é preconceito, né? Preconceito quando tem uma motivação, né? Com viés de atacar. Com viés de atacar, de ofender, de diminuir. Mas quando é desinformação, porque as pessoas são muito também a ponta de faca, né? Eu acho que não, muita gente, muita mãe, a minha mãe, por exemplo, tinha comentários e opiniões que eram, se tu olhasse de longe, preconceito, mas não era desinformação. Por quê? Os meus avós não falaram com a minha mãe sobre isso. Entendeu? Os bisavós não falaram com meus avós sobre isso. Então, tipo assim, as pessoas não falavam sobre esses assuntos, então elas ficavam com aquilo que ouviam dizer, ou elas achavam apenas de opinião própria, porque sempre se omitiu o debate. Hoje, quando se debate isso, facilita que as próximas gerações possam falar naturalmente. Hoje é bem natural, entende? Como o Nes diz, as pessoas idosas hoje já estão abertas para a diversidade. E a internet facilita muito o acesso à informação, né? Tu tem contato com todos os tipos de conteúdo na internet e isso tu aprende muito, né? Tu aprende... Informa e desinforma, né? Tem os dois lados. Mas assim, a teledramaturgia... Para mim, a teledramaturgia teve um papel fundamental nessa mudança de visão sobre o tema gay. Eu lembro daquele beijo do Matheus Solano. Sensacional. Na novela, foi uma das coisas que falaram assim, imenso. Foi o divisor de águas. Porque, assim, claro, o Félix era ruim, era maldoso. Ele era muito engraçado. Era engraçado. Mas tem que ter ficção, porque é novela, obviamente, né? Mas assim, foi a primeira vez que tentou-se trazer a pauta da capacidade de duas pessoas que se amam ficarem juntas. Sempre era algo atribuído à vergonha, à risada, né, fazer farra. Sempre que tinha um personagem gay na TV, era quase que um palhaço. Era um estereótipo. Então, tipo assim, a primeira vez que a novela trouxe um assunto e depois outras vieram trazendo. Teve lésbicas, casais, teve pessoas trans. Hoje eu tenho a Valéria Barcelos, daqui do Rio Grande do Sul, estrelando na novela Terra e Paixão, maravilhosa, entendeu? Prata nossa daqui lá de Entre Juiz, Santo Ângelo, a Valéria de Santo Ângelo. Né? A Valéria, quando a gente esteve no governo, nós demos muito espaço para ela, porque todo evento que tinha da pauta LGBT, eu botava ela cantar o hino nacional. A gente colocava no Palácio cantar o hino nacional, uma trans cantar o hino nacional, porque ela é cantora, premiadíssima, inclusive, tem uma voz muito boa. Então, é esse tipo de coisa. A gente precisa falar né? Eu tinha, nessas formações que a gente fazia, Luigi, as professoras perguntavam, assim, quando era em escolas, a gente fazia para 100 professoras uma formação nas delegacias de educação, coordenadorias, né, que chama. Aí perguntavam assim, mas eu não sei o que fazer, a gente não sabe o que fazer quando tem 2 meninos se beijando no recreio, é bem complicado. Eu disse assim, é complicado, mas... eu tenho medo de mandar parar e me denunciarem por homofobia.
As professoras diziam isso, né? Tipo, preconceito. Eu digo, não, depende da forma com que tu trata o casal menino e menina. Como que é a regra? Como que é a regra da tua escola para um casal heterossexual? Eles podem ficar se agarrando e se beijando no recreio? Podem. Então, o casal gay também pode. Eu acho que nenhum poderia. Então, se nenhum pode, o gay também não pode. Se tu vai lá e chama a atenção do casal gay, se o hétero não pode, não tem preconceito nenhum, porque tu não tá. O tratamento é isonômico, entendeu? É isso, é equiparado, entende? Sim. Então, é quando tu trata com diferença, com diminuição, é que... É o que tu falou antes, nem tudo é preconceito. Nem tudo é preconceito. Algumas coisas são regras, mas tem que ser pra todo mundo. Até porque a gente foi num show, tinha um casal hétero na minha frente. Cara, os caras estavam quase indo às vezes, de fato, desagradável. Desagradável, entendeu? Os caras estavam com dor já, daí, né? Não, por favor, coisa chata. O Fábio, É aquela coisa, não interessa se tu é homo, se tu é hétero, não tá no lugar certo aí, querido. Tá errado. Teoricamente veio aqui pra ouvir música, né? Tu é suplente de vereador pelo PDT e tu pra Ciretã ainda tá como suplente. Isso foi em 2020 a tua votação? Ou Nem sei quando foi a última. 2020. Vem a eleição de novo. 2020. Uma curiosidade, eu acho que eu até te perguntei já no Cresci, porque eu e o Fábio somos colegas da comunicação lá no Cresci. Quantos votos tu fez lá de Paciretã? Tu lembra? 100 e tantos. Tá. Os tantos eu não me lembro. E tu pensa ainda em, não digo como vereador ou algum cargo assim, mas tu pensa ainda em fazer algumas coisas voltadas, e agora como tu está como presidente da diversidade, mas alguma coisa mais específica para o Rio Grande do Sul, assim, ou até mesmo para o Brasil, assim, pensando mais alto, de diversidade, assim, alguma coisa que tu percebe, que tu pensa, isso aqui eu acho que precisa ser feito. Ou tu acho que eu vou melhorar a pergunta dele, ele dá meio atrapalhado, assim. Se tu pensasse hoje em política pública, o que tu puxaria como um carro-chefe? Então eu vou te dizer... Obrigado, Luiz, obrigado. É isso aí. Resumindo, 5 minutos de pergunta em 2 palavras. Eu tenho essa resposta. Eu sou muito crítico, como eu já fui gestor estadual, municipal, da pauta, eu sou muito crítico. Então, por exemplo, esses dias eu encontrei o atual coordenador, que é um cargo que eu tive no governo Tarso, mas ele tem hoje no governo Eduardo Leite, e eu disse para ele, o Dani, nós precisamos deixar uma marca. As pessoas têm que saberem que o período que tu teve ocupando o cargo no governo não foi só para salário, só para viagem, só para evento, só para palestrinha. O que de fato tu vai deixar para transformar a vida de uma pessoa trans, de um gay, um legado, entende? Então, por exemplo, assim, na nossa época a gente deixou uma campanha publicitária nos municípios chamado Rio Grande Sem Homofobia. Nós colocamos vários outdoors em várias cidades do Rio Grande do Sul, uma campanha com muito dinheiro. Em Porto Alegre, Buzz Door, foram 60 Buzz Door. A campanha era amor, seja como for. Tá? Então, tipo assim, tu acaba criando na comunidade onde tu vive uma perspectiva. Até hoje, quando eu vou numa parada gay no interior, até no carnaval, quando eu vou no carnaval de Uruguaiana, tem alguém com a camiseta Rio Grande Sem Homofobia daquela época, porque a gente mandou fazer tanta camiseta. Cada evento... Ele aponta, eu que fiz. Cada evento que a gente fazia, a gente mandava fazer assim, 1.000, 2.000 camisetas, manda pra aquele evento, porque é visibilidade, e aquele momento era um momento que precisava muita visibilidade. Hoje, eu já acho que a pauta não necessita tanta visibilidade, porque visibilidade tem. Já tem. Pois é, eu até ia te comentar, por exemplo, agora, eu sou um gremista fanático, né, eu vou a quase todos os jogos. E é bem legal porque também as associações, o próprio Grêmio, ele já incorporou políticas públicas. Então, ele dá visibilidade em todo o intervalo, por exemplo, ele vai lá e coloca no telão. Diversas políticas. Então, tem um movimento antirracista dentro do Grêmio, tem um movimento anti-homofobia, entendeu? Sim. E isso dá uma visibilidade. O Grêmio, esses dias, parabenizou o aniversário da Fundação da Coliguei, né? Primeira torcida organizada de pessoas LGBT. E até um tempo atrás, até sei lá, há bem pouco tempo atrás, era horrível lembrar disso. Você lembra? Sim. Existem cânticos homofóbicos da torcida do Inter contra o Grêmio em relação a essa torcida. E o Grêmio tinha cânticos racistas e o Inter homofóbicos. Então não há mais espaço para isso, né? Tipo, não adianta, tem que haver uma diferenciação daquilo que é humor, daquilo que é opinião, para aquilo que fere uma outra pessoa, entende? Então... Tá te referindo ao Léo Lins?
terminando de responder a pergunta, eu quero dizer que sim, eu acho que a gente tem que caminhar para um momento que eu acho que um dia, posso estar, de repente vou estar bem velho, mas eu gostaria de ver um momento em que não seja preciso que o PDT tenha um recorte da diversidade. Que a prefeitura de tal cidade tenha uma coordenadoria dos direitos da população LGBT, mas que isso seja incorporado em todas as secretarias. Que quando alguém gay, travesti, transexual precisa ir procurar a Secretaria de Habitação, ela seja contemplada num programa municipal de habitação. Então, tipo... uma transversalidade, no exatamente, caso. Porque eu não acho... Eu acho que tem que chegar um momento que não seja preciso ter alguém para fazer articulação política sobre esse tema. Então, algum momento vai ter que ser normal todas as pessoas serem contempladas, e eu acho que vai ser sensacional. Não vai precisar ter alguém ganhando um salário para dizer as gays existem, isso tem que estar inerente. A minha pergunta, que foi bem confusa mesmo, eu comecei lá falando que tu é suplente de vereador, tipo, se tu se vê ainda, ou se tu tem aspiração de ser essa pessoa que vai puxar, ou que vai tentar modificar, ou tu acredita que o teu gás já foi? Ai, assim? meu gás já foi. As novinhas que tomam eu tenho pretensão, eu sempre digo, um dia eu vou ser prefeito de Tupã-Seretã. Pode demorar, mas também conta conosco. Eu ainda vou ser prefeito de Tupã. Me chama para posse. É um projeto de vida, né? Eu quero inaugurar a colheita da soja contigo. Imagina se eu na colheitadeira. Cor de rosa. Mas tem muita gente hoje, tem uma geração hoje que tem todo um gás, tem toda uma liberdade que eu não tive e que pode tocar essas políticas bem melhor, com mais efetividade, com menos cansaço. Sim. Porque a gente tá cansado, tô cansado, entendeu? Fora que tem os teus empreendimentos ainda. Fora que a gente tem que trabalhar, né, para sobreviver. Então, mas sim, eu sempre vou apoiar, eu sempre vou vai ajudar do jeito que vou der. dar a contribuição que der, mas o protagonismo eu acho que não vai ser meu, acho que vai ser de outras pessoas. A ideia agora é reacender o tema dentro do PDT, pois ficou um tempo parado aí com a saída da então companheira Atena na época, que era do partido, verdade. Depois ela saiu do partido, aí ninguém assumiu a pauta de fato. Então foi mais nesse interesse, não tem ninguém, vamos ocupar o espaço, vamos articular, mas deixar que o pessoal tome conta, porque eu não tenho pretensão de ser cadeira cativa da pauta. A gente vai dar o caminho e depois deixa que o pessoal voe e caminhe com as próprias pernas. Vou apertar. Tu disse que tinha que deixar uma marca, mas eu quero saber qual vai ser o próximo passo, assim, qual é a próxima marca que o Fábio Rosa vai deixar. Boa pergunta. Disse que um amigo tinha que deixar uma marca. Não é uma pergunta bem difícil. Não, mas é como assumindo um órgão de ponta do PDT, sendo que um dos maiores organização do PDT é no estado do Rio Grande do Sul, onde tem o berço do Brizola, tem o berço do Getúlio, o berço do Jango, né? Eu considero que tu está num órgão de ponta que tem uma responsabilidade. Eu quero saber a marca do Pablo para essa. Eu acho que a marca primeiro começa fazendo o trabalho de casa, tá? Que ainda não está feito. Então, assim, se tu colocar num caderno, tu consegue listar tranquilamente 20, 30 pessoas LGBT do interior que são filiadas ao PDT e que não ocupam nenhum espaço na executiva municipal, né? Não tem nenhum empoderamento da pauta na sua cidade. Então, assim, vamos fomentar que o pessoal assuma os seus espaços no interior. Então, reunir depois, né, obviamente, o grupo e definir uma meta de cidades para a gente organizar o PDT de diversidade, ter a representação, fazer o nosso congresso estadual, que tem que ser feito agora por logo, inclusive, né, para poder depois participar dos eventos nacionais. Mas, acima de tudo, eu acho que tu não consegue transformar a política se tu não fizer parte dela. Então, eu quero ver, por exemplo, a minha vice, que é a Luísa, que é uma trans de Santa Maria, eu quero ver ela na Câmara de Santa Maria. Sim. Hoje a gente já tem o menino lá, me deu até um branco agora de ver. Esse é o papel. Ele é presidente da Câmara, né? de Juí, o Paulo Lima. Paulo é um LGBT que é presidente da Câmara de Juí. Então, assim, se tu não ocupar os espaços, a política de fato não acontece. Então, o nosso principal desafio e compromisso é lançar o maior número de candidaturas LGBT no próximo pleito já, né, nas suas cidades, levantando a bandeira e tendo um pouco mais de força, de envergadura e dizer que o partido está aí, que a diversidade está presente. Se tu conseguir lançar uma candidatura por município, tu vai ser um gigante já dentro da diversidade.
Não, e o PDT, por mais que seja um partido de esquerda, e existe controvérsias, o PDT é partido de esquerda. Centro-esquerda. Em qual estado tu tá falando? Centro-esquerda. Em alguns estados é direita. Mas que horror. Centro-esquerda. Os partidos de esquerda, e aí me vem muito o pessoal na minha cabeça, lutam bastante, tem muitas essas pautas, e o Fábio até comentou que, infelizmente, o Fábio não citou o pessoal, né, mas, enfim, alguns partidos usam, e as pessoas usam como um palanque, né, mas, querendo ou não, são alguns partidos que falam, que movimentam mais do que realmente o PDT. Eu, por exemplo, não sabia que o PDT tinha essa função, por exemplo, a Atena saiu do PDT e eu conheci a Atena e fala muito bem, gosto muito da Atena, e eu não sabia que, por exemplo, ela tinha essa função dentro do partido. E agora o Fábio, por a gente conviver diariamente, quando me contou que tomou posse e tudo mais... Ainda não tomei. Ainda não, tá quase, tá em vias de... Mas enfim, está aí com esse desafio. Eu fiquei feliz em saber que o meu partido tem essa preocupação, porque não se fala muito dentro do partido. Se vê não outros... é muito associado à imagem do PDT, exato. essa pauta, né? Porque assim, ó, aí de um lado tu tem os partidos como um todo, quase, com exceção de alguns que levantam de fato a bandeira, que não fazem muita questão. Então, se não tem alguém que esteja ali incomodando o pessoal, executiva, vamos fazer tal coisa, me ajuda, quero, aí não acontece. Então foi nesse sentido, como eu disse lá no início da conversa, que a gente procurou o presidente do partido, Ciro Simoni, que disse, sim, vocês têm o meu apoio para organizar, conforme vocês acharem que é importante, enfim, pega lideranças espalhadas, pega uma representatividade variada, né? Não só homens, não só mulheres, bota trans, bota lésbica, bota gay, bota... Tem que ser diverso mesmo, tem né? Que ser diverso, uma diversidade bem diversa. E toquem a pauta que vocês vão ter meu apoio. Então, a gente está tendo esse respaldo, né, do partido estadual, como agora recentemente Porto Alegre teve a posse do Fernando, né? E que outros municípios possam estar se organizando com o nosso apoio. A gente tem esse papel de fomentar. Eu vou te desejar boa sorte. Vou estar na tua posse, na convenção, se Deus quiser. Tá bem. E espero realmente que consigas organizar o partido, se colocares como meta uma candidatura para cada município. Eu acho que já é um baita ganho. Tu vai eleger no mínimo, uns 10%. A gente está falando de bastante vereador. Eu vejo que é uma pauta que está ganhando relevância. O PDT tem que estar por dentro do debate, faz parte, né? É uma população, vou chamar de população, que ainda necessita de muitas políticas públicas, embora tenha já mudado muito. Eu acho que até vou discordar um pouco de ti, que as pautas são sempre as mesmas, mas de 10 anos para cá já teve algumas evoluções, né? Por exemplo, o casamento homoafetivo foi reconhecido pelo judiciário, mas, claro, precisa evoluir. Está evoluindo aos poucos, está evoluindo. A gente já vê a própria... os órgãos públicos tendo setores específicos para atender essa população, mas que nem tu falou, tomara que um dia não precise, que a transversalidade tome conta. Então, te desejo boa sorte nessa empreitada aí, e eu acho que tu só pelo teu currículo ali já mostra que tu já fez muita coisa boa e tu ainda tem muito a fazer. Espero que tu tenha muito êxito. Obrigado, Luigi. A gente tem essa inquietude que vem, acho que sei lá da onde, né, de deixar uma marquinha, de não ser sempre igual aos outros. Enfim, às vezes tu acaba te cansando no longo do processo, né, pelas barreiras que tu encontra, mas eu acredito sim que a gente consiga fortalecer essas candidaturas no próximo pleito, já ter um número bem razoável, bem expressivo, né, para que o partido diga, bom, a diversidade está crescendo, está se fortalecendo e está elegendo, principalmente. Maravilha. O que temos de pauta, Guilherme? Vamos lá, vamos aproveitar também o Fábio para debater sobre outros assuntos transversos. Vamos. As pautas, ainda sobre, infelizmente, acontecendo o racismo lá do Vinícius Júnior. E isso aí o Grenal, é inacreditável, né? Aconteceu agora no domingo. Mas vamos... Quer explicar aí como é que foi? Se deu lá em Valência? Vamos lá. Só um minutinho, se deu não, né? Vem se dando. Esse é um ponto, já começou mais de 10 episódios de racismo temporada. Só contra o Vinícius Júnior. Só nessa temporada. Eu vou contextualizar. O Vinícius Júnior começou a sofrer o racismo mais explícito, podemos dizer assim, né? Porque talvez tenha acontecido antes, mas não tinha sido vinculado na mídia. É que assim, ó, ele afronta. Só que isso não tá errado, ele afrontar. Isso só mostra, isso só serve para catalisar, para mostrar
a intolerância do pessoal. Começou com a torcida do Atlético de Madrid, que é a rival do Real Madrid também, de Madrid, capital da Espanha. E a Espanha e todos os outros países da Europa, eu até estava lendo sobre isso hoje, eles não estão preparados e às vezes não querem também falar sobre isso, sobre o seu passado, né? A gente sabe que os europeus, quando colonizaram muitos países, tiveram muitos escravos, enfim, são países que ainda têm um pouco culturalmente esse racismo, sabe? Eles acham que chamar o negro de macaco não é racismo. Acham que isso é normal, enfim, eles têm essa cultura. E um dos poucos países que vem se atualizando e vem debatendo e também tendo um pouco dessa reparação histórica é a Alemanha, né? A Alemanha que é muito conhecida por causa do nazismo, lá da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, mas é um país que tem vários fatores que tentam melhorar isso, né? Tentam falar com a sua população, enfim. Então, a Espanha é conhecida, e eu ouvi um vídeo de uma torcedora brasileira no Camp Nou, no jogo do Barcelona e Real Madrid, dos torcedores... Camp Nou, estádio do Barcelona. Camp Nou, estádio do Barcelona. Dos torcedores chamando o Vinícius Júnior de macaco, imitando macaco, e ela gravando, e nada aconteceu com eles. Então, o Vinícius Júnior já sofreu racismo contra adversários do Barcelona, contra o Valência agora, contra o Atlético de Madrid, contra o Valladolid, que é do Ronaldo. Que é o do Ronaldo. Que é um brasileiro o presidente também. É o Ronaldo. Então, mas dessa vez, o que aconteceu foi o seguinte: ele sofreu racismo, ele identificou o cara que começou, apontou pro juiz, o juiz paralisou o jogo. Ele foi lá, o adversário, o jogador do Valência, dá uma gravata nele. Só uma coisa, isso foram em dois momentos. Dois momentos diferentes. Foi omitido, né? Foi omitido. O VAR não... O VAR só mostrou. O VAR só mostrou dando tapa. Ele só dando só tapa. Expulsou o Vinícius Júnior. Mas enfim, o árbitro paralisou, como tem que ser na FIFA. O jogo se reiniciou, o Vinícius Júnior começou a chorar, visivelmente chorou. Os atletas do próprio Valência disseram pro Vinícius Júnior não sair do campo, que ele queria sair do campo, ele não queria continuar o jogo. Sim. Imagina, não tinha nem psicológico. Sim, emocional pra isso. E aí depois, o jogo continuou, o Vinícius Júnior se envolveu numa confusão, o cara deu uma gravata nele, deu um mata-leão nele, assim, e o Vinícius Júnior tentou se desvencilhar, acertou um tapa no cara, foi expulso, e o cara que deu o mata-leão nele não foi expulso. Enfim, logo após o jogo, o Lula fez uma publicação no seu Twitter falando que ia se encontrar com os diplomatas da Embaixada da Espanha. O técnico do Real Madrid, o Carlo Ancelotti, disse que não ia falar sobre futebol, ia falar sobre o caso de racismo. E o Vinícius Júnior cobrando a La Liga, que é a confederação espanhola que organiza o Campeonato Espanhol, cobrando ações de punição, de outras sanções feitas ao Valência, e o presidente da La Liga respondeu o Vinícius Júnior dizendo que ele tinha dito já que a La Liga fazia algumas ações para evitar e tudo mais, ou seja, em vez de apoiar o Vinícius Júnior na vítima, ele atacou a vítima. Sabe por quê, né? Porque ele é advogado da extrema-direita. Da extrema-direita, ele é um marroquino. Não só advogado, ele é envolvido na política desde a década de 60 e tal, partido fascista. Ou seja, o Vinícius Júnior até tuitou que talvez ele não fique lá, que ele está muito abalado e que vai continuar com essa luta, mas talvez não lá na Espanha. Nem tem terreno para ficar. Enfim, muitas pessoas, eu vi no meu Twitter também, no meu Instagram, apoiando o Vinícius Júnior, falando sobre esse caso, mais um caso. E é triste, né? Porque a gente gosta tanto do futebol e a gente vê o racismo muito presente ainda, principalmente na Europa. Mas no Brasil também, né? A gente teve o caso do Grêmio, a gente também não pode deixar de falar sobre isso. Só não dá para deixar de pontuar a diferença de tratamento das autoridades, né? O Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. Foi excluído, a guria... Tudo bem, tem toda uma discussão. Que aí tem a questão de querer fazer justiça nas próprias mãos. Lá na Espanha, mas não importa, o que importa é que aqui é levado a sério. Lá na Espanha. Eu vou fazer uma crítica, porque o Brasil podia punir bem mais, né? Porque, por exemplo, teve casos dentro do Inter, não teve a mesma punição. Teve outras situações lá em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro, também as punições foram mais brandas. Caso com o árbitro, né? Também. Enfim. Até teve um do Rio Grande do Sul. Teve. Acho que no Gauchão ali, o Márcio Chagas, acho que colocaram até uma
banana no escapamento do carro, teve toda uma repercussão. Não, e a Espanha é muito conhecida por causa de racismo. Antigamente, quando o Roberto Carlos jogava, eles atiraram uma banana pra ele. Foi o Daniel Alves. O Daniel Alves também. Mas o Roberto Carlos começou antes, né? Antes do Daniel Alves, jogaram banana pra ele. Só que o Roberto Carlos, na época também, talvez, ele não deu prosseguimento a essa luta. E ele pegou a banana e jogou pra fora. Tipo assim, o Daniel Alves ainda pegou a banana e comeu. O Daniel Alves pegou a banana e comeu. E disse depois, agradeceu, obrigado por ter jogado, porque me deu força pra não ter cãibra, não sei o que, a gente conseguiu vencer o jogo e tal. E o Vinícius Júnior, ele tá indo à frente, ele tá dando a cara a tapa. É recorrente, né? Também. É recorrente. Imagina, mais de 10 vezes. Não tem como, né? E a gente teve, infelizmente, alguns jornalistas aqui do Rio Grande do Sul que tentaram justificar esse caso, né? E até mesmo por ignorância, talvez, não sei, eu não vou passar pano para eles, mas muitas pessoas tentando justificar o injustificável, querendo dizer que isso é cultural deles, ou enfim, querendo dar alguma justificativa. Mas não por ser cultural deles, não quer dizer que não tá errado. Tá errado. E, enfim, esse caso aí do Vinícius Júnior é algo que a gente vê recorrentemente, e infelizmente eu acho que não vai ser o último, porque é muito triste, porque não tem punição. A FIFA também não se move. A gente falou agora há pouco sobre o Catar. A FIFA foi lá e fez uma Copa do Mundo num país totalmente contra várias questões, não só da LGBTQIA+, mas também das mulheres, enfim, várias coisas. Mas que também teve revoltas, né? Artistas se negaram a participar da abertura. Teve várias... Sim, mas a FIFA, ela não se preocupa muito com essas questões, que nem o Fábio disse, ela está preocupada mais com o financeiro, né? Com as questões mais comerciais. Então, a gente está vendo essa falta de punição porque os órgãos que deveriam regular e punir não estão punindo. Então, a gente traz esse caso do Vinícius Júnior, que a gente já falou também, né, em outras ocasiões, mas novamente aconteceu. O Cristo Redentor ontem também desligou as luzes em homenagem e tudo mais. O Vinícius Júnior também fez uma nota. O Twitter do Pelé, que obviamente não é o Pelé que twitta, mas a gente sabe da grandiosidade do Pelé, né? Também fez um tweet de apoio, solidarizando ao Vinícius Júnior. Então, várias pessoas importantes e questões, o próprio presidente da República, né? Dá um embasamento maior e uma força maior e nessa outros luta. atletas também, né, importantes. O Rio Ferdinand, que era lá do United, sempre foi capitão, tem uma relevância muito forte para a seleção inglesa também. Eu acho assim, cara, ele resolveu, o Vinícius resolveu comprar, talvez até vendo tantos outros colegas que passaram por problemas parecidos, mas tentaram relevar, tentaram ignorar. Ele resolveu comprar essa briga. Talvez ele saiba, eu aguento essa briga. Sim. E ele resolveu comprar. Parece... Desculpa te interromper, que só veio do nada aqui o pensamento. Parece que hoje foram presos 2 pessoas lá na Espanha. Daqui a pouco ele disse, olha, vai ser eu o cara que vai fazer mudar alguma coisa. E toda essa inércia das confederações espanholas, da Liga, da FIFA e principalmente da Justiça espanhola, talvez com essa pressão mundial que está borbulhando, talvez venha a ter algum tipo de movimento, que caso eles simplesmente fizessem que não estavam ouvindo... E essas manifestações de apoio, elas têm que ter. Claro. Aquela velha frase, não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Exatamente. Então, tem que ter esse efeito, né? Senão... Mas eu acho que vai ter, porque tomou uma proporção só essa questão de já ter 2 presos que penduraram bonecos em alusão ao Vinícius Júnior enforcado, eu acho que só essas prisões já começa a demonstrar que já teve uma mudança de atitude. Porque não é de agora esse ponto, né? Mas a prisão aconteceu agora. Vai além de racismo e um discurso de ódio, né? Eu tô pendurando um boneco do cara enforcado. Sim. Eu desejo a morte dele, sabe? Teoricamente. Sim. É um crime de ódio. Vai além daí, né? Já estamos falando não de tentativa, mas de desejo de homicídio. A gente viu muito também na Itália, né? A Itália também, vários casos de racismo contra o Rafael Leão, que joga no Milan também. E, enfim, a Europa é um continente muito, muito, muito racista, assim. A gente viu na Rússia também, acho que 2 anos atrás, numa UEFA Champions League,
que aconteceu também, e o árbitro não encerrou o jogo. Então, o Tyson, você lembra do Tyson na Ucrânia, né? O Tyson foi expulso porque também falou que estava sofrendo racismo e o árbitro, enfim, expulsou Acho que ele. no leste europeu também teve algo que algum jogador pegou o microfone e fez cânticos nazistas, né? Sim, fez e um aí gol, o estádio inteiro também cantou junto, então tem problemas crônicos ali. Não, existe... A extrema direita é muito perigosa. Talvez a França um pouco menos, até por essa Mas a França tradição da França a França teve de protesto. A França teve um caso que, nossa, talvez eu falte informação, mas teve 2 times que não quiseram usar aquela faixa do LGBTQIA+, Sim. que foi o Toulouse e mais um time. Agora eu vou ficar devendo para vocês. Talvez se tivesse com o celular eu conseguia achar. Mas eles não quiseram usar porque eles justificaram que a família seria desonrada. Algo assim, a justificativa deles era que eles não iam aderir ao movimento da Liga Francesa por isso. Então, eu tô falando do racismo, né? Mas mesmo assim, a gente ainda vê... Se tu olhar a seleção francesa, acho que tirando o Benzema e o Giroud... Quase todos... Mas é que tá, são todos... A maioria são africanos. São de colônia. Naturalizados, Mas estão Mas representando o país. Sim. Enfim. Exatamente. Mas também não adianta tu não ser racista e ser homofóbico. Tá louco, é foda. Mas o Vinícius Júnior, então, aí... eu fico pensando assim, gente, o Neymar foi o grande jogador da geração passada. O Vinícius Júnior hoje é o grande jogador dessa geração. Sim. Eu acho que, infelizmente, ele vai sofrer retaliações lá na frente quando ele for... Porque o voto de melhor do mundo é feito por jornalista, por jogador, por pessoas que vivem o futebol. E muitas pessoas não gostam de quando levantam essa bandeira. Muitas pessoas não gostam que esse preconceito venha à tona. Então, eu tenho certeza, praticamente, que ele vai sofrer retaliações lá na frente. Acho que é a curto prazo, inclusive. Até vai. Só que eu acho que tem uma coisa que é vista a olho nu, assim. Por exemplo, a gente sabe que o Neymar não é o melhor do mundo. Não. Porque, de fato, tem jogadores melhores do que ele. O próprio Vinícius Júnior. Não, mas eu vou dizer, no meu entendimento, para daqui a poucos anos, o Vinícius Júnior vai ser o melhor jogador do mundo. E daí não dá esse anos título. Já joga muito, né? Mas é que tá. Mas é que eu vou dizer... por causa disso. Mas eu vou te dizer... Porque é voto... E eu vou te dizer, eu acho que já erraram em tempos passados, né? Porque eu vou te dizer, o Zidane era pra ter sido o melhor do mundo, o Ribéry era pra ter sido o melhor do mundo. Não foi porque deu a cabeçada lá na Copa do Mundo. Então, e o critério foi mais político do que futebol mesmo. Mas é que tá, meu, então eu acho político. Que vai acontecer a mesma coisa, porque em outras... É inacreditável o Cannavaro ter ganho... Alguém que não se envolve em nada, alguém quieto. Um cara que não fala muito sobre isso e Acho tal. que até por isso o Messi foi várias vezes campeão. O Messi acho que não foi não o sabe melhor o que o Messi todas as pensa. vezes. Omisso, né? Tem isso. E o próprio Neymar, um jogador negro que também nunca levantou, enfim, até tem apoio a outras pessoas que são contra. Eu acho que o Vinícius O Neymar foi o resolveu, não, vou comprar essa briga. É que eu não quis dizer. Comprar essa briga, mesmo que eu não seja eleito o melhor do mundo. Cuidado que tu fala aí, irmão. Cuidado que tu vai pro Spotify, pro YouTube. Pô, mas eu tô mentindo. Supostamente. Não, ele fez uma live com o cara, né? Fábio, se tu faz uma live, tu e o presidente Bolsonaro, tu apoia o cara ou tu não apoia o cara? Eu não faria, né? Obviamente. Mas o Flow fez com os dois. Mas aí que tá, daí foi democrático. Quem vocês dois? O Flow. Fez uma live. Podcast Flow. Um podcast com sem o Monark. Sem o Monark. O Neymar não fez os dois. Não. O Neymar apareceu no vídeo do Aécio lá em 2014 apoiando o Aécio. Então, na campanha. Então, várias escolhas interessantes do Neymar, né? Quem temos mais de pauta aí, Guilherme? O Grenal. Grenal domingo. Falou, tu é gremista, tu é colorado. Eu? Não torce pra ninguém. Cara, qual é o time de Tupaciretã? Tá, pior que eu não me envolvo muito. Zero. Total. Mas tu não tem simpatia por nenhum dos dois? Eu não acompanho, não assisto, não... Mas quando era pequeno, não torcia pra nenhum? Eu acho que eu era valorado, não era pequeno.
do Inter. Tá, então... Bom, mas ao menos foi pra um caminho legal, deixou de ser. Porque o teu time, cara, ainda bem que tu não acompanha, porque teu time, se eu acompanhasse, perdeu 3-1 pro Grêmio. Ah, isso eu escutei, né, Gaúcho? Chocolate, Luizito Soares. A pior contratação que o Grêmio já fez. Falou que ele só ia vir pagar uns pila da gente. Tá ganhando vários pila, cada gol é um E o pila. Mano caiu ou não caiu? Não caiu. Não vai caiu. cair? Não vai cair. Pelo menos até quinta. Pô, mas tu entende bastante. Ah, ele é um cara informado, né, velho? Ah, tem bastante. Ah, né? viu só? Ele só não torce. Tá certo ele, eu também não queria torcer. Só se estressa. Mas o Grêmio me deu alegria domingo, porque Cara, ganhamos 3-1. vamos falar, não sei a leitura de vocês. Tá, deu alegria, obviamente, sempre é alegre ganhar do Inter, pra gremistas, né? Mas assim, ó, pra mim o Grêmio mostrou algumas fragilidades que são piores ainda pelo time do Inter, que tá um time notadamente Desorganizado. fraco e desorganizado, ainda assim conseguiu levar perigo diversas vezes a meta do Grêmio. Sim. Isso aí me deixou meio assustado. A melhora do Grêmio que eu vi foi só de pegada. O primeiro tempo, né? O segundo tempo já não jogou muito. Mas eu digo... Mas também perdeu o aquela- Kahneman logo no início do segundo tempo. É. O time se retrancou. Sim. Mas eu vou te dizer que o ponto forte do Inter sempre foi a transição. E, por incrível que pareça, o Grêmio com 1 a menos ficou com a transição muito rápido. cara. Sim. O Grêmio conseguia passar de defesa para o ataque em forma de 10, 15 segundos e levar Aí o Inter se jogou pra cima, né? Não, ele tirou o mercado e botou o Wanderson ali. Aí e deixou espaço. Foi um suicídio total. Mas Mas ele foi por tudo nada, na verdade, o Mano. É. Ou eu empato ou eu levo mais 2. E levou só um ainda. Se deu sorte, não dá uma goleada. E eu acho que o Inter também teve o azar de que a bola caísse no Luizito Soares aos Cara, o 8 Inter, minutos. 2 E minutos. o cara simplesmente fez um golaço e já botou o estádio inteiro contra o 2 minutos Internacional. antes do gol do Grêmio, o Inter deu uma bola atrás com o Johnny, cara. Sim. O Inter tava melhor que o Grêmio, por mais que era o início ainda de jogo, o Inter tava melhor. Tão bonito quanto o gol foi o passe que deu pro segundo gol, né, cara? A colagem de gênio. É tipo assim, ó. Vai, faz, meu querido. Toma aí, faz e me abraça. E o Bitelo jogando machucado, né? É. Bitelo jogando machucado. O Grêmio Então- é todo machucado. O Grêmio é machucado, cara, não dá pra entender. O departamento médico do Grêmio, né? Os jogadores do Grêmio só se machucam. Não, cara. mas os médicos devem ser machucados também, É. da cabeça. Se né? machucam e assim, ó. Cara, eu nunca esqueço aquele Grêmio e Flamengo que teve o primeiro jogo. 1 a 1. Aí foi o Arrascaeta se machucou. Sim, e voltou. Se machucou feio, assim, ó. Sim. O cara vai ficar Meses um fora. ano sem jogar. 2 semanas depois tava o cara jogando e destruindo. Copa do Brasil. Aí tu pega o Flamengo. jogador do. Foi Libertadores. Foi Libertadores, eu acho. Foi Aí que o tu Grêmio levou pega 5x0 lá. Isso. Aí tu pega o jogador do Grêmio, cara. O cara teve um pequeno entorse. Tu olha a cena, O não cara- foi nada. o Aí meu o cara cara- fica 3 meses fora. Cara, o Grêmio teve foi o ano passado, eu acho, na Série B, que teve jogador que teve acidente doméstico. E que ficou mais de Mas mês. o Vila Sante, cara, quebrou toda a cara, teve que Uhum. fazer várias microcirurgias no treino. E tá jogando bem. Jogando bem. Claro. Jogando bem. Jogou bem. Mas, enfim, o Grêmio agora então joga pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense sábado, 4 da tarde, e o Inter, quinta-feira, joga para Libertadores contra o Metropolitanos da Venezuela. E o Mano, se não ganhar lá, eu acho que não volta. Aí não é. Não, cara, ele tá 5 não derrotas sei, mas seguidas. aí que tá. Eu acho que a direção passou uma confiança pra ele, Não, mas, entende? A meu, confiança mas- segurou ele. Eu acho que pelos próximos 3 jogos tá Eu seguro. só acho que ele Até não porque caiu esse porque de não quinta tem eles ninguém no vão mercado pra trazer. Esse de quinta eles vão ganhar, né? Contra o Metropolitano, pra dar uma moral. Eu não confiaria muito. Não, um pouquinho. Cara, Se não, daí tem que cair Não, mesmo. contra o reserva do América Mineiro, o Inter não ganharia? Na Copa do Brasil? Mas é fora de casa. Tomou 2-0. Tá, mas contra o Metropolitano também é fora de casa. Tá, mas é o Metropolitano. A América Mas e é daí? time de Série No A. reserva do América, era o lanterna da competição. Bom, Reserva do eu América. nem gosto de falar do Inter. O Inter é um Mas, caso à enfim, parte. Toda a imprensa esperando o anúncio da demissão e ele confiante e arrogante, né? É. Foi constrangedora. Não chama aqui o. coletivo. Chama o William. Chama o William. Chama o William. E o Já William- perguntou Não, isso pro William? Quem caiu foi o William. Quem ganhou foi o William. Ô, William, tu não demitiu o cara, William. Tu não falou que ia demitir o Tu cara, não né, demitiu William? o cara, te demitiram, rapaz. Meu, se tu tivesse chegado no microfone antes de ter falado, olha só, o Mano Menezes vai ser demitido agora, tô aqui confirmando já pra vocês. Não tinha caído.
Cara, Entendeu? Porque já, ou ele ia cair por ter passado por cima da direção também. Quando né? eu trabalhava na Rádio Grenal, eu acompanhava algumas entrevistas do Inter também. Agora eu só acompanho do Grêmio porque eu só faço Grêmio, né? Farid lá. Mas, cara... Abraço, Farido. Abraço, Farid. Mas é constrangedor algumas coletivas, cara. Até do Grêmio, às vezes, sabe? De, tipo, a arrogância, não Sim, só de tu não, técnico. tu não pergunta direito lá, o Guilherme vai lá e pergunta pro Renato: Renato, por que tu escolheu Vai te fuder. o Diego Souza? Mas é constrangedor as respostas, tipo, de dirigente, de... Até às vezes as perguntas dos repórteres também são... Mas é louco, cara, porque isso repercute um monte. A gente só... Ah, mas é que tá, na entrevista ali eu acho que é mais a parte do show mesmo, do que... Porque... Vou trazer uma analogia pra política. Nem sempre tu pode falar tudo que tu pensa na política. Tô errado. Nem sempre, porque dependendo do momento, da conjuntura, tu tá construindo Na algo. política, no casamento, na vida. No casamento, Então, assim... Você mandar um abraço. Vai ser o oposto ali uns dias. Entendeu? Tu não pode chegar... É raro tu ver o Renato dizendo: eu não confio no meu grupo. Não, mas ele falou não esses dias, isso. ele falou esses Ele dias. falou uma vez só, que ele não ia ganhar nada. que o grupo não tem velocidade. Entendeu? Ele chegou e falou uma vez: Mas preciso se de é verdade, contratação. não pode ficar bravo. Entendeu? Porque tu não fala isso. pensa o dirigente, ele não pode falar contra o patrimônio do clube, ele não pode chegar e dizer: o Fábio é uma naba. O Fábio nem se me vendessem de graça hoje eu comprava. Não pode cobrar do teu... Mas comprou o André Balada. Aí, Tu não pode falar ao vivo que o teu produtor não tá fazendo o trabalho bem feito. Não, meu produtor é o melhor que nós temos. A gente cobra resultado e melhora. Tá bom. O Renato sempre não chega pode e falar fala: contra do o patrimônio aqui. cara quer lavar roupa suja agora não. Não pode Ao falar vivo, do patrimônio ao vivo. aqui, né? Mas enfim... Não, a gente tá evoluindo. Não, Ô, mas o Fábio, Grêmio fez isso com o se Adriel, tu cara. visse Queimou como a o gente Adriel. começou e como a gente tá hoje, a gente já tá bem estruturadinho. Não, mas tem muito que Pra melhorar. ver como a gente começou. Estão bem hoje. entrosados. Pra ver como a gente começou hoje. A gente começa com nada. Mas enfim, Estamos pessoal, atingindo 500 pessoas por semana aí, ó. Fala de nós. organicamente, hein? Organicamente, sem nenhum patrocínio. Mas vai ter patrocínio. Vai ter patrocínio, vão passar dos 10 mil semanal. Aí os guri vão estar grande. Aí já era. Você bota 7 leves. Bota. Não vamos fazer um patrocínio antes desses caras aí, né, velho? Patrocina nós, Setilegos. Lúcio, não sei se tu quer trazer outra pauta, alguma outra pauta? Não, acho que estamos bem, estamos com 1h20 de programa. Quero só aproveitar as considerações finais para agradecer a ti, Guilherme, agradecer ao Fábio por sempre serem esses parceiros de toda terça-feira. Agradecer o Fábio, o Fábio. Quantos Fábios? Agradecer o Fábio, os caras querem derrubar aqui e te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que tu é um cara que tá sempre na lida aí, 3 turnos quase. O telefone dele não parou de apitar aqui. O cara quando é empresário, não sei o que, designer e toca ficha 3 turnos, né? Então, te agradecer, sem dúvida foi um momento de aprendizado. Também espero, novamente, reforçando os votos, que tu possa fazer uma baita gestão na frente da presidência da diversidade estadual. E estamos à disposição, sempre que quiseres retornar, debater, trazer pontos que tu entende que é relevante, que gostaria que o debate público fosse feito, o podcast está aberto. Agradecer o espaço, primeiramente, né, a parceria de vocês, aí a troca, acho que a troca ela é fundamental e com certeza vou pautá-los aí, algumas questões que eu julgo importantes, né, para visibilizar também, e conto com a força dos amigos aí nessa nossa empreitada aí no partido. Fábulo, por acaso vocês têm algum Instagram, alguma rede social, alguma outra forma de ser contatado, enfim? Estou providenciando essa ferramenta. Perfeito. O pessoal quiser te achar no Instagram, caso não queira também que o pessoal te siga no Instagram. Não, é Fábulo Rosa, normal. Fábulo Rosa. E quer falar da sauna também, para o pessoal seguir? É bom, né? Eu tenho um espaço ali que é para o público gay, na verdade, né? De todas as letrinhas. É um espaço, tem shows, tem show de drag queen, tem dançarinos, tem uma programação bem legal. Fica aqui perto, aqui na outra rua, na Pernambuco 2765, funcionando de terça a domingo, das 15 às 23 horas. Sauna Lux Poa, o Instagram. Legal. Lux. Lux! Lux Novo fica... point do entretenimento da capital. Perfeito. Fábio, tá se considerando? Não, isso aí. Vou passar pro Fábio falar. Obrigado. Eu, novamente, agradecer a
a possibilidade de estar aqui aprendendo. Cada terça-feira são aprendizados novos e que possa continuar acompanhando vocês todos aí. Perfeito. Então tá, pessoal, também agradecer a todo mundo aí que esteve conosco ao vivo no Instagram, também o pessoal que está ouvindo aí no Spotify, que está nos vendo, que está nos vendo no YouTube. Obrigado a todos, vocês três também. Agradecer novamente também ao Fábio aí pela troca. Hoje eu chamei ele, me manda teu mínimo currículo aí, não sei o quê. E eu só vi, o Leão aí começou aqui, tá dando assim, mas o cara não para, tá vindo coisa aí. Mas agradecer aí ao tempo do Fábio. Porque só o permitido. Mas, que bom que ele mandou escrito, imagina se eu tivesse mandado áudio para tudo gravar. Verdade, me ajudou bastante. Agradecer aí e vamos também fazer um dever de casa nosso, né, de trazer mais esse assunto que a gente vê diariamente, coisas para se melhorar, e a gente, como aqui a gente faz esse podcast semanal, a gente pode sim levantar e vai ser importante também para todo mundo. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Tchau.